Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui, fazer minha autodescrição para quem tem baixa visão e também algum tipo de problema auditivo. Sou um homem negro de dreadlocks, estou vestido de branco, estou com umas muletas que eu fiz uma cirurgia faz uma semana no tornozelo, estou aqui na força e tênis branco. Estou na ponta da mesa para quem está de frente do lado esquerdo do telão. Me chamo Rômulo Mafra Cruz, sou psicólogo, CRP 22908, especialista em saúde mental, políticas públicas e mestre em ciência da educação. Recebi o convite do sindicato para a gente estar falando um pouco de um tema que é muito importante, urgente, que é a epidemia de saúde mental que a gente vive já há alguns anos no Brasil. E trazendo para o tema que é do Congresso sobre capitalismo, falando sobre luta dos trabalhadores por saúde. O Brasil já está em segundo lugar há alguns anos, segundo a OMS, como o país com maior índice de crises ansiosas e de depressão. E há muito tempo a gente tem visto esses dados alarmantes e temos feito muito pouco. Eu digo que nós fizemos muito pouco porque nós não olhamos direito para todos esses dados. A gente olhou para esses dados com certa timidez e também de forma indireta, achando que em algum momento isso ia passar. E a classe trabalhadora está intrinsecamente incluída nisso, porque um dos fatores de adoecimento, saúde mental, é o trabalho. A gente trabalha e adoece. O capitalismo não opera, a engrenagem do capitalismo não opera para a gente ser saudável, ao contrário, ela operacionaliza para a gente adoecer. Ainda mais com os adventos de internet, o mundo virtual, da aceleração das coisas, faz com que a crise de ansiedade faça parte disso automaticamente. Por exemplo, metas, a maioria de vocês são bancários e a gente se depara com metas excessivas o tempo todo. Então, lidar com metas e lidar com a pressão o tempo todo, não só do mercado, mas do ambiente laboral, faz com que essa crise de ansiedade seja presente dentro do ambiente de trabalho também. Eu não sei se vão conseguir colocar aqui os dados no telão, mas eu queria passar para vocês que no ano passado, o Ministério do Trabalho se deparou com esses dados alarmantes de mais de 470 mil afastamentos de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras, por conta de saúde mental. O grande campeão de afastamento dentro dos dados do Ministério do Trabalho é coluna, ou seja, são problemas ergonômicos. Quando a gente fala de afastamento do Ministério do Trabalho, o campeão ainda é falando sobre mobilidade, sobre questões físicas. Mas desde o ano passado, o número triplicou desde 2014, ou seja, em 10 anos, são mais de 400, quase 500 mil de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras, que agora, se afastaram do ambiente de trabalho por questões de transtornos mentais. Quais são esses transtornos? Não somente transtornos ansiosos, porque a gente tem uma mística de falar que a ansiedade é doença. Pelo contrário, a ansiedade faz parte da nossa característica do dia a dia, do ser humano. A gente se sente ansioso de vir falar aqui, se sente ansioso antes de dar uma notícia boa ou ruim de uma reunião. O transtorno ansioso, ele se instala quando a gente tem questões patológicas dentro do ambiente de trabalho. E o afastamento por questões de transtornos ansiosos, ele triplicou desde 2014, assim como de depressão. Outros fatores, dependência química e também relacionamentos interpessoais. Dentro desses números, a maior parte que tem afastamento são as mulheres. As mulheres aparecem com quase o dobro em relação ao afastamento dos homens. E aí a gente se pergunta por quê, A gente tem dentro do espectro de ambiente de trabalho bancário a maior parte de homens. Ainda é uma profissão que tem maior parte de homens. E por conta disso, quando a gente fala de gênero, a gente fala sobre maternidade, sobre outras questões que a sociedade ainda tem privilégios em relação à masculinidade. E por isso as mulheres têm um afastamento muito maior. Não somente por questões colocadas no ambiente de trabalho, mas também em ambientes sociais. Os ambientes psicossociais que afetam dentro do que a gente chama de laboral. E nisso os números são alarmantes e falam muito mais de afastamento
de pessoas do sexo feminino, né? E a gente falando de gênero ainda, tem uma parte de pesquisa que o Ministério do Trabalho ainda não disponibiliza, que é de trabalhadores LGBTs. O público LGBT dentro dos números do sindicato ainda tem uma amostragem muito tímida, o que demonstra uma necessidade de uma pesquisa mais aprofundada, principalmente porque o afastamento por conta de questões de homofobia são mais presentes do que de ansiedade, segundo esses dados. Ou seja, trabalhadores e trabalhadoras dos sindicatos bancários que trabalham no ambiente bancário têm maior afastamento por conta de homofobia do que de ansiedade. E aí o que causa ansiedade? São justamente os fatores psicossociais. Ou seja, aquele trabalhador LGBT, aquela trabalhadora LGBT que sofreu algum tipo de homofobia, ele vai desenvolver um transtorno ansioso. Então, ele pode subnotificar como ansiedade e não vai notificar como homofobia. Então, na pesquisa vai aparecer como transtorno de ansiedade. Ou seja, é um sintoma. O transtorno ansioso é um sintoma dos fatores psicossociais. E a gente está falando de gênero e fala de raça também. Assim como os casos de racismo também são presentes e aparecem de uma forma tímida nas pesquisas. Os casos de racismo dentro do ambiente de trabalho também são subnotificados, porque na maior parte das vezes o trabalhador e a trabalhadora subnotifica como sintoma, que é a crise ansiosa. Uma pessoa que sofre de racismo dentro do ambiente de trabalho, ela geralmente vai falar já quando está com sintoma, quando ela já está com transtorno, quando ela está com insônia, quando ela está com algum tipo de disfunção social, isolamento, insônia, até chegar num quadro depressivo. Tem pesquisas que mostram também a tiragem de depressão em caso maior. A depressão tem 3 estágios, né? A depressão maior é a mais grave. Nessa depressão maior, chega-se a suicídio. E há casos também dentro dos ambientes laborais. Então, quando a gente fala todos esses dados, para chegar lá no ano passado, coincidentemente ou não, o Ministério do Trabalho convocou uma plenária de psicólogos no dia 27 de maio, que é o dia do psicólogo, 27 de agosto, que é o dia do psicólogo. Coincidentemente, psicologia está fazendo 60 anos e ano passado, pela primeira vez desde 1978, quando foi construída a norma regulamentadora NR1 no Ministério do Trabalho, em 78, foi a primeira vez, ano passado, em 2024, que convocaram psicólogos para fazer parte. Então, quando eu li essa notícia, eu lembro que até alguém me mandou o link da plenária que tinha falando sobre saúde mental, e o representante, que o nome era Adalto, se eu não me engano, ele até representou os bancários falando lá no Senado que ele não achava que os dados justificavam um adoecimento mental. E desde 78, a primeira vez que convocaram psicólogos foi ano passado. Por quê? Para fazer um grupo de trabalho para que pudesse haver um diagnóstico psicossocial dentro dos ambientes de trabalho, para que a partir de maio de 2025, agora, a NR1 seja atualizada e todo o ambiente de trabalho vai ser obrigado a dar esse diagnóstico de psicossocial de risco à saúde mental do trabalhador. Antes disso, antes de 2024, a preocupação era física. O Ministério do Trabalho tinha, assim, dentro da NR1, da norma regulamentadora, questões de cuidado, mas somente do aspecto físico. Ou seja, desde 78, gente, nós negligenciamos a saúde mental. Então, quando eu comecei falando aqui que a gente já olhava essa epidemia, que o Brasil está entre os 4 maiores índices de depressão e ansiedade do mundo, a gente negligenciou. Como que a gente negligenciou? Se desde 1978 existe um órgão regulador, o Ministério do Trabalho, com uma norma regulamentadora sobre saúde do trabalhador, e ela nunca falou sobre saúde mental, nós somos negligentes. Nós só olhamos para a coluna, né? Quem tem LE, né? A maioria dos bancários já sofreu de LE, né? Quem já sofreu de LE aqui, levanta a mão. Para quem não sabe, LE é lesão de esforço repetitivo, né? De ficar aqui, ó, clique, 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 né? O tempo todo teclando, aí vai o antebraço aqui até a hora que tem LE. Eu trabalhei 4 anos e meio na Caixa, né, Tropical, e foi suficiente algum tempo para ter LE também. E eu tinha só 18, 19 anos, ali 20 anos, e eu tive LE. Tive que usar aquela munhequeirazinha assim.
Então, imagina quem está há 10, 20, 30 anos dentro do trabalho, em movimentos repetitivos. E a gente fala de movimentos físicos, mas e quando a gente fala do aspecto mental? E quando a gente fala da pressão, da saúde mental do trabalhador e da trabalhadora 10, 20, 30 anos ali, sobre metas, pressões, aí vem família, porque aquela história, eu costumo dizer que aquela mística de quando você chega no trabalho, deixa tudo para fora e entra aqui, esquece tudo, isso não existe, isso é um delírio capitalista, né? Para que a gente se desconecte do nosso mundo, que o nosso mundo principal não é o trabalho, né? O nosso mundo real é o social, são as pessoas, e que a gente vire um robô, a gente robotize nossas funções. Só que quando a gente entra no banco para trabalhar, Itaú, Bradesco, Santander, qualquer banco que seja, a gente vai lembrar da conta, a gente vai lembrar da briga com o esposo, com a esposa, do cachorro doente, da filha doente, e não tem como deixar o problema do lado de fora da porta. Então, essa ilusão que se criou, e eu lembro, como se fosse hoje, quando eu estava 20 anos atrás no curso de psicologia, um professor meu hoje de organizacional falou isso, né? E existe aquele clichê que psicólogo faz muita dinâmica, né? E eu sou um psicólogo que não gosta de dinâmica, né? Então, eu lembro quando ele falou sobre dinâmica e falou sobre isso, né? Que, olha, vocês têm que se adaptar e se acostumar a entrar no consultório e deixar tudo para fora. E aí, quando eu comecei a clinicar, eu fiquei, não tem um botão, não é um interruptor. E eu imagino que cada um de vocês, quando sentem em uma mesa, também não tem esse interruptor. Às vezes chega corrido, chega ali esbaforido, chega na correria, alguém encostou no para-choque no trânsito, alguém teve algum problema, senta naquela mesa, e aí, quem trabalha com atendimento ao público aqui? Levanta a mão, por favor. Quem está cochilando também. Cadê o café? Ainda não teve o cafezinho, tem que ter um cafezinho depois do almoço. Tem que passar uma garrafa de café. Funcionário público sem café depois do almoço, né? Não é nada. E aí eu falo isso porque toda vez que eu estou falando, semana passada eu estava falando com umas estudantes de psicologia de Osasco, e elas perguntaram qual foi a maior experiência que eu tive na construção de ser psicólogo. Eu falei, olha, foi o tempo que eu fui azulzinho na caixa e o tempo que eu trabalhei na Vivo vendendo celular lá no Colonial Shopping. Elas ficaram assim, como? Porque foi o tempo que eu ficava o tempo todo, Senhor, não xingue minha mãe, Senhor. Senhor, minha mãe não tem culpa, Senhor. Senhor, calma, Senhor. Senhor, 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 Senhora, Senhora. Então, quem trabalha com o público sabe quantas microagressões a gente sofre no dia a dia. E aí, microagressões é um termo psicológico de uma psicóloga neurocientista africana que fala sobre as nossas agressões psicossociais do dia a dia. Como assim? Quando você está ali no atendimento e alguém chega num dia ruim, que seja frustrado ou frustrada por não resolver algum problema e te ataca. E te xinga, te ofende, te chama de incompetente, né? Isso é uma microagressão. Por quê? Porque como é que você vai absorver aquilo? Se a gente não é robô, como é que a gente fica depois de ser ofendido? A gente sai, vai na cozinha ali, vai no lavabo, né? Vai em algum lugar, dá uma respirada, xinga ali sozinho, vai no banheiro, lava o rosto e volta. E volta. Volta para cumprir as horas que faltam. Tem que trabalhar o dia todo. Imagina fazer isso por 10, 20, 30 anos. Como é que vocês não vão adoecer? Então, desde 1978, a gente negligenciou isso. Desde 78, o Ministério do Trabalho fechou os olhos para o adoecimento mental, as microagressões e macroagressões do trabalhador. Eu estou falando de microagressões que são essas do dia a dia. O que é que são macroagressões? Lembra que eu falei de homofobia, de racismo, de sexismo, assédio moral, assédio sexual no trabalho? Isso são macroagressões. Essas são as agressões que a gente chama de macro. Por quê? Porque elas não são pequenas, elas são traumas que ficam perpetuadas no ser da pessoa. E aí causa o afastamento. Mas quer dizer que o micro não causa afastamento? Causa. Imagina no dia a dia. Silenciosamente, como é que você vai desmoronando? Silenciosamente, todos os dias levando patada, todos os dias se lembrando.
Aí, pô, lá vem aquele cliente, pô, aquele cliente, toda vez que ele vem, ele quer me esculachar. Toda vez que ele vem com uma exigência diferente. Ele é incompreensível, é intolerante. Como é que fica o estado emocional do trabalhador e da trabalhadora que tem que suportar microagressões diárias? E aí eu volto para o Ministério do Trabalho. Desde 78, isso foi negligenciado. E aí, a partir deste ano, de maio desse ano, o Ministério do Trabalho decidiu que é obrigatório todo o ambiente de trabalho, público e privado, ter estudos psicossociais de diagnóstico da saúde mental do trabalhador e da trabalhadora. Isso vai ser feito por... Só tem uma falha em tudo isso, eu comemorei muito. Eles não colocaram a obrigatoriedade de psicólogo, colocaram que pode ser consultores. E aí, nisso, eu já olhei tanta gente fazendo curso e tudo, assim, um monte de gente fazendo curso assim, de forma irresponsável, de NR1. Eu fiquei, meu Deus, quem melhor do que um contador, meu pai é contador, para fazer um balanço, uma declaração de imposto de renda, um balanço que seja a respeito da nossa vida financeira? Quem melhor que um ortopedista para operar o meu tornozelo? Vou botar a platina aqui que eu estou usando. E quem melhor do que um psicólogo, uma psicóloga, para falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho? Então, eu acho que só existiu essa falha do Ministério do Trabalho, que abriu esse precedente ainda para que hajam consultores a respeito disso. Mas eu espero que, que as empresas públicas e privadas tenham essa consciência de que precisa de um profissional de saúde mental. Eu não vou falar isso em voz alta. Mas, a partir deste momento, a gente vai ver, nós podemos ver uma nova realidade. Porque não se trata só de obrigar as empresas público-privadas a fazer algum tipo de ação, de dinâmica. Vamos sentar aqui, vamos todo mundo trocar aqui, vamos se abraçar. Vamos... Não é sobre isso. É sobre fazer estudos e diagnósticos a respeito do ambiente laboral. Vou dar um exemplo de caso, o psicólogo adora exemplo de caso. Eu sou funcionário público, trabalho no IEMA, vai fazer 3 anos, e dentro do IEMA, Instituto de Tecnologia e Ciência do Maranhão, a gente desenvolve uma oficina de competências e relações interpessoais com professores e professoras, funcionários de limpeza e colaboradores. O que a gente faz todo mês? A gente fala sobre comunicação não agressiva, a gente fala sobre raiva, a gente fala sobre uma comunicação direta, sobre ser assertivo, assertiva, a gente fala sobre diversidade, a gente fala sobre os tipos de assédio moral, tipo de violência contra a mulher, patrimonial, verbal. A gente transforma o ambiente num ambiente saudável. Então, a gente transformou isso numa prática dentro de todos os IEMAs. Não quer dizer que vai ser perfeito, lógico. Pelo contrário, ainda continua acontecendo alguns casos de micro e macroagressões. Mas é o caminho que a gente tem que fazer, porque desde 78 não foi feito. Então, é isso que o Ministério do Trabalho vai fazer a partir de agora. Vai institucionalizar grupos de trabalho dentro dos ambientes laborais que vão falar sobre saúde mental. Para algumas pessoas, vai parecer besteira. Algumas pessoas vão se esquivar. E são essas que eu fico mais preocupado. Quando chega o dia do mês que a gente vai fazer a oficina, que eu vejo alguém se esquivando, geralmente são as que mais precisam de ajuda. Geralmente a pessoa que mais foge de estar em contato com ela mesma, de fazer terapia, é a que precisa de mais ajuda. Geralmente a pessoa que tem mais resistência de lidar com o conflito é a que mais precisa de ajuda. Então, com essas ações do Ministério do Trabalho, a gente vai conseguir não somente lidar com as relações interpessoais, mas principalmente a gente entender como é que a gente pode ter um ambiente saudável e ser uma pessoa saudável. Sair do funcional. Aquela palavra funcional, a gente tem que ser funcional, né? Não, a gente tem que ser saudável. A gente precisa acreditar que dentro do ambiente de trabalho é possível ser, além de funcional, saudável. Eu lembro como se fosse hoje uma pessoa me falou, no emprego que eu cheguei, assim, eu cheguei falando alguma coisa, trocando piada, e ela falou: professor, o senhor não está aqui para fazer amizade com ninguém, o senhor está aqui só para trabalhar, ganhe seu dinheiro e não precisa fazer gracinha assim. Isso numa reunião. Eu ouvi aquilo assim: olha, eu discordo de você, mas com você eu não vou estender uma amizade, né? Mas eu acho que dá. Eu acho que dá. A prova é que a gente tem esse sindicato aqui, né? Que a gente tem essa sede,
A gente tem os clubes que têm aí vários tipos de ações culturais, de atividades que são de relações interpessoais fora do banco. Caso contrário, a gente vai se perpetuar como funcionais. Trabalho, robotiza. E aí, meus amigos, a gente reflete em casa. O reflexo, o espelho, é um espelho duplo, como eu digo, reflexo. O funcionário vai ser o marido, o pai, o irmão, o filho. Está na agência, vai para dentro de casa. E vice-versa. E vice-versa. Não tem porta que feche que vai ficar do lado de fora. E aí, quais são as mudanças que o Ministério do Trabalho colocou? Eu queria só colocar o penúltimo slide, só para eu cumprir meu tempo. Eu queria muito falar a respeito de algumas exigências que caracterizam ali do Ministério do Trabalho, que são questões muito interessantes para se debater. Isso, obrigado. Quais são essas questões que eles colocaram aqui, a partir de agora, esses riscos psicossociais? Metas excessivas, jornadas excessivas, ausência de suporte. Uma pergunta muito banal, mas alguém já viu algum psicólogo ou psicóloga dentro da agência aqui? Ninguém vai levantar a mão, né? Pois é. E agora, a partir da NR1, vai ser necessário consultores, mas que sejam psicólogos ou psicólogas, né? Assédio moral, conflitos interpessoais, falta de autonomia no trabalho e condições precárias de trabalho. E aí, quando a gente fala de condições precárias de trabalho, a gente pensa muito na cadeira, né? Cadeira que a gente senta o dia todo, né? Pô, ergonometria, eu preciso de uma cadeira boa, cara. Como é que eu vou ficar aqui? Preciso daquele negocinho de botar o pé aqui, né? Para lombar, minha lombar está acabada. E a gente esquece das condições de trabalho, falando sobre saúde mental, que geralmente são negligenciadas. E a gente passa despercebido. E nem se trata, às vezes, de assédio moral, que já é uma macroagressão, mas de microagressões diárias que a gente tem, microagressões que vão perpetuando um adoecimento mental. E aí vem sempre aquela máxima assim, foi do nada me deu essa taquicardia, essa crise de choro, essa desmotivação, estou sem vontade de trabalhar, é a mesma coisa. E nunca é do nada. É uma perpetuação, um acúmulo de microagressões ou de macroagressões. E aí o Ministério do Trabalho colocou agora esses temas que são de mudanças, que sejam identificadas e denunciadas para que, a partir de maio deste ano, esse grupo de trabalho dentro das empresas públicas e privadas façam diagnósticos e acompanhamentos. Como eu falei, identificando isso, como é que chega no Ministério do Trabalho? Através de denúncias, através de fiscalização. E para não contar apenas com a boa vontade dos órgãos públicos e privados, vão haver equipes de fiscalização, que vão agora percorrer o Brasil, eu não sei como vai ser isso, né? Vai ser muita gente, né? Vão percorrer para saber se as empresas estão cumprindo de fato. E lógico que existe uma meta, existe um prazo de adequação. Não lembro agora qual é o prazo, vou ficar devendo, mas existe uma meta de adequação de todas as empresas, devem recorrer, inclusive, que eu acho que está acabando, acho que até o final do ano, para que todas possam contratar esses consultores e consultoras. O fato é que nós estamos em 2025, demos um passo importante para a saúde mental da classe trabalhadora, para a saúde da classe trabalhadora. A gente parou de pensar em saúde, pelo menos institucionalmente, né, pessoal? Nós paramos de falar em saúde pensando só na coluna, pensando só na lombar e pensando só no lé. Agora a saúde está mais ampla, está multidisciplinar. A gente está falando de uma forma além do laboral, saúde mental. É um grande avanço. É um grande avanço, porque até quem acha que está bem, até quem diz assim, eu não preciso, eu estou bem, se for ver os anos de casa, os anos de trabalho, tem alguma coisa que já aconteceu, tem algo que está acontecendo que podia ser feito melhor, podia ser analisado melhor, podia ser tratado melhor e pode ser bem cuidado. Então, é um avanço para a classe trabalhadora a gente começar a falar, se cuidar de saúde mental. É um avanço para a classe trabalhadora a gente ter esse grupo de trabalho e essa prerrogativa agora que vai dar maior proteção e principalmente amplitude de, não só de autocuidado, mas principalmente
para a gente entender sobre condições de trabalho, condições saudáveis de trabalho. Trabalhar dentro de um ambiente bancário é adoecedor. É adoecedor. Não há outro parâmetro que a gente possa falar. Não adianta a gente falar sobre Alice no País das Maravilhas. Trabalhar em um ambiente estressante adoece. O ambiente bancário é estressante. É um estresse diário, de microagressões diárias. Ou seja, é inevitável que um bancário ou uma bancária não vá precisar, em algum momento, cuidar de sua saúde mental. É inevitável. É inevitável. Não tem como. Principalmente os que estão com uma longevidade maior, que estão há mais tempo de casa. Em algum momento, precisa se cuidar da saúde mental. Os impactos estão em casa. Os impactos estão nos relacionamentos. Eu converso muito com meu pai, eu estava falando que eu perdi muito brio de jogar futebol, porque os campeonatos bancários que eu costumo jogar desde criança, desde adolescente, eles estão muito violentos. E eu vejo que é uma transcendência do nosso comportamento social dentro do campo. Dentro do campo. Então, colegas de trabalho, que trabalham juntos na Caixa Econômica do Banco do Brasil, se ameaçando dentro, assim, você vai ver e tudo. E aí, inevitavelmente, o lado psicólogo para e pensa assim, é o futebol ou são as pessoas que estão jogando futebol? O que está acontecendo? Porque o jogo eu amo, mas a gente está contaminando esse jogo que é gostoso. E aí eu estou fazendo a relação com o banco porque são colegas de trabalho. E quando eu olho colegas de trabalho de um ecossistema bancário que lidam com estresse o dia todo e que levam esse estresse, fazem uma ponte, levam para um momento de diversão, que deveria ser de confraternização, como eu falei agora há pouco, tem algo muito errado. O adoecimento está aí. Ou seja, trabalhar dentro do banco adoece. Inevitavelmente, as relações interpessoais vão ser contaminadas. Família, amigos, o futebol no clube. Se a gente não cuidar, isso vai transpassar, vai transbordar para as outras relações. Inevitavelmente. E eu não estou, por favor, maldizendo a categoria e falando que não é um emprego bom. Por favor, caso algum romântico diga, pô, ele está falando mal do meu trabalho. Não é isso. É justamente falando que, além de funcionais, precisamos estar saudáveis. E trabalhar em um ambiente que produz estresse, inevitavelmente, nós vamos adoecer. Então, essa é a minha fala, batendo tempo aqui, já mostrei aqui 2 vezes. Finalizando a palavra, é uma notícia muito esperançosa, é um começo, é um passo. Como eu disse, a psicologia tem 60 anos, a psicologia é um pouquinho mais velha do que a democracia, e é 30 anos mais nova do que o próprio sindicato dos bancários está fazendo 90, se não me engano, né? Então, ela está se adaptando e se moldando junto com o Ministério do Trabalho ao mundo ansioso. Esse é o fato, né, gente? Nós vivemos uma epidemia de saúde mental no mundo. E o Brasil é o 2º lugar no mundo nessa epidemia. E nós estamos agora, em 2025, tomando algumas iniciativas como essa, que a médio e longo prazo a gente tem que ter esperança que vai fazer efeito. Mas, principalmente, trabalhadores e trabalhadoras precisam estar cientes e ser agentes dessa mudança. Eu não estou falando só de denúncia, não, mas de exercitar o dia a dia para que a gente consiga transformar esses dados aqui. A gente precisa sair desses números aqui e reduzi-los. Certo? Obrigado pela atenção. Boa tarde.